Boa noite, pessoal. Carnot aqui falando. Bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live de hoje com o tema Comunicar a Fé. Para quê, por quê e com quem. A gente vai conversar hoje com Moisés Sbardelotto. Vamos só esperar ele entrar mais um pouquinho. João Paulo, boa noite. Oi, Célia, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vindo, Lourival, Douglas, pessoal, só esperar um pouquinho, tá? Estamos esperando o Moisés entrar para a gente começar a conversar. Lembrando que o nosso bate-papo de hoje é Comunicar a Fé, tá? A gente está falando desse livro aqui, do Moisés Sbardelotto. Quem já conhece o Moisés? Dá um alô aí no chat para mim. Quem já ouviu falar do Moisés? Márcia, boa noite, Márcia, Elisa, bem-vindos. Ana, tudo bem, Ana? Eliana, boa noite, Eliana, bem-vinda. Léo, me ajuda aqui pra gente colocar o Moisés. Ele disse que já tá no Instagram, mas não apareceu aqui ainda não. Boa noite, Moisés, tudo bem? Aí. Boa noite, Carnal. Tudo legal? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite Bem-vindo, de novo. bem-vindo hoje aqui no nosso bate-papo, né? Estamos Isso muito aí. felizes com a sua presença. Não, legal. Obrigado pelo convite. Obrigado também É o ao Léo. ao Léo, ao CNLB pelo convite e a todos que vão estar aí participando da transmissão. É uma alegria compartilhar aí com vocês algumas ideias. Uhum. Moisés, para quem não conhece o Moisés, gente, Moisés é jornalista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS, não é isso, Moisés? Isso aí. Mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. E também você ficou um tempo em Roma, né? Estudando lá em Roma mesmo, na Universidade La Sapienza. Isso. Conta um Isso. pouquinho para Fiquei a um gente. ano lá. Uhum. O que você estudou lá na Itália? Você estudou justamente essa questão da comunicação institucional da igreja durante essa época? Foi um estudo não só da igreja assim mais institucional, mas da comunicação católica, vamos dizer assim, né? Como é que o catolicismo, especialmente nesse tempo de redes, né, redes sociais digitais, como é que ele vem trabalhando essas questões, como é que são as presenças católicas nessas redes. Então, foi um estudo bem transversal, desde o nível mais institucional, que era a conta do Papa Francisco no Twitter, até um nível intermediário, digamos assim, que era a Rádio Vaticano. Então, eles tinham uma página no Facebook, e um Uhum. projeto brasileiro aqui, apoiado pela CNBB, que se chama Jovens Conectados. Então, Uhum. também analisei um pouco esse projeto, que é bem interessante. É um projeto praticamente
trabalhado por jovens, né, guiado por jovens que trabalham nas várias redes sociais, com sites, blogs e nas várias redes, e um outro nível bem, como eu chamei, minoritário dentro do catolicismo e até periférico, para usar a expressão que, né, o Papa Francisco também usa várias vezes, que é o grupo Diversidade Católica, que é um grupo de católicos e católicas LGBT que tem um trabalho bem intenso também nas redes sociais. Então o estudo ele pegou esses 4 casos para entender um pouco como é que se dá essa tradução, digamos assim, a comunicação católica nas redes. Então por isso que eu fui também para a Itália, fiquei esse ano lá, porque eu precisava visitar também os escritórios, né, da comunicação mais institucional lá no Vaticano. Então fiz entrevistas lá também com os principais responsáveis. Na época era o órgão responsável era o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que hoje já não existe mais com esse nome, já passou por uma transformação, mas isso foi em 2015. Então eu consegui entrevistar o prefeito, como eles chamam, digamos assim, o presidente desse conselho e o vice-presidente, e depois os jornalistas brasileiros da Rádio Vaticano, né, os principais jornalistas lá da rádio, o Rafael Belincanta, especialmente, que era o responsável por essa página no Facebook. Hoje ele não está mais na rádio, mas ele que foi, assim, deu o pontapé inicial para essa iniciativa de abrir essa conta no Facebook. Então foi um pouco por aí, né? Foi esse estudo aí. Legal, nós vamos falar um pouquinho disso um pouco daqui para frente, principalmente dessa sua experiência, né, dessa informação que você pôde coletar lá durante o seu estágio em Roma. Mas hoje você também é professor na Unicinos, né? E além de ser professor na Unicinos, você também escreveu 3 livros, totalizando aí mais de 1000 páginas, sobre esse tema de comunicar, né? Comunicar a fé. Então, é um vasto conhecimento aí que está sendo disponibilizado para todos nós. Eu achei muito interessante. Você tem 3 livros, né? E o Verbo se fez Beat, que é um livro de 2002. Isso. Em 2017 você escreve mais um outro livro falando e o Verbo se fez rede. E hoje, recentemente, agora em 2020, você lançou esse livro aqui, não é isso? Esse aí mesmo. Que é o livro com o qual a gente vai partir hoje para conversar um pouquinho sobre todos esses assuntos aí, né? E eu li o livro, eu achei muito interessante. Você divide o livro em 3 partes, né? Nós vamos falar disso também. Uhum. Mas, assim, resume para a gente, assim, o que é comunicar a fé, Moisés? Pois essa é a grande pergunta, né? O que é comunicar a fé? O livro ele tenta trazer alguns elementos para isso, né? Para responder essa pergunta. Mas eu acho que comunicar a fé, no fundo, o que o livro quer tentar trazer como ideia, é ser o que a pessoa é, digamos assim. Né? É comunicar a vida, né? A vida de cada um, os valores, as experiências, as alegrias, as dores. Eu acho que a fé é um pouco tudo isso, né? Claro que tem essa abertura para o transcendente, vamos dizer assim, para a experiência de Deus, no caso cristão, a experiência da pessoa de Jesus. Mas a fé aqui, o que eu quero trazer com o livro também, para além da perspectiva religiosa, é essa comunicação que traga vida para as pessoas, né? Que faça o outro, a outra, ser mais humano, ser mais pessoa, ser mais feliz. E eu acho que, claro, quando isso consegue se alimentar de uma fé, né? E no livro eu trago especificamente a fé cristã, essa comunicação se torna ainda mais rica, né, para todos, tanto para quem comunica quanto para quem recebe essa comunicação. Né, porque fé é isso, fé é essa experiência de alguma coisa que nos transcende, que a gente não sabe muito bem explicar, que a gente não sabe muito bem entender, mas que nos faz viver, nos faz buscar sermos mais felizes, buscar fazer os outros felizes. Então comunicar a fé é um pouco de tudo isso, né? Sim. Claro que o livro ele vai focar na questão da religião, né? A fé no sentido religioso. E aí, claro, tem todo um universo para falar a respeito. Sim. Na primeira parte do livro você traz, né, até um termo que eu achei muito interessante, que é a comunicação como um processo alterizante e de transformação da realidade. Então, explica um pouquinho para a gente assim, o que é esse conceito, né, da comunicação como um processo alterizante. Essa é uma ideia que a ideia de alterizar, né, já aparece em vários estudos, não é um conceito meu,
mas essa ideia do alter, né? O que é o alter do latim é o outro, né? O latim ele tem duas expressões para esse outro. Pode ser o alien, que a gente continua usando para alienígenas, né? É esse outro, digamos assim, que nos dá medo, que nos assusta, o outro como alguma coisa preocupante. Mas tem essa outra experiência, essa outra realidade do outro que o latim usa como alter, né? O outro que me confronta, digamos assim, que diante de alguém eu preciso responder, eu preciso me manifestar, eu preciso me comunicar. Então, uma comunicação alterizante é justamente isso, uma comunicação que leva em conta esse outro, ou essa outra, que é um pouco a experiência que a gente está tendo aqui, digamos assim. Né? Eu estou conversando agora com o Carnot e com todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, eu tenho que levar em conta quem são esses outros, né? Que linguagem eu preciso usar para melhor me comunicar com esses outros, quais são as questões que estão em jogo, os valores que estão em jogo. E a partir desse outro, no fundo, é que a comunicação nasce. Isso é um pouco para contrapor uma ideia que a gente tem, né, especialmente dentro da comunicação mais massiva, digamos assim, essa comunicação mais da televisão, do YouTube, essa comunicação massiva, que parece que a comunicação é sempre voltada para o eu. Né? Então, é a minha imagem, é o meu conteúdo, e os outros estão meramente me ouvindo. Né? São apenas massa de manobra. Quer dizer, o que me interessa é o que eu tenho para comunicar e não me importa quem são esses outros. Né? E a comunicação massiva sempre foi muito isso. Uma comunicação meio que de cima do pedestal, comunicando para as grandes massas, mas essas massas não tinham rosto, não tinham cultura, né? Não me interessava, digamos assim, como grande mídia, saber quem é esse outro. E para a comunicação cristã, especialmente, esse paradigma não se sustenta. Porque a comunicação da fé é justamente comunicar a experiência de vida. E para eu poder comunicar a minha experiência de vida, eu preciso levar em conta essa outra pessoa. Quer dizer, como é que a minha experiência de vida vai poder dialogar com esse outro? Então, para isso, eu preciso saber quem é esse outro, quais são os desejos dele, as necessidades dele ou dela, os interesses dele ou dela. Né? E é a partir do outro, então, que vai nascer o meu processo de comunicação. É uma comunicação que realmente primeiro escuta para depois poder falar. Essa é um pouco a ideia, né, dessa comunicação alterizante. Interessante. Eu vou só aproveitar, dar boa noite para quem está entrando aí agora, né? Estou vendo a Andréia, Tiago, algumas outras pessoas entraram aí, Daniel, Carolina. Boa noite para vocês, bem-vindos. Estamos conversando com Moisés Sbardelotto, comunicador social, autor do livro agora Comunicar a Fé 2020. Acabou de sair, fresquinho. Isso aí. E eu queria dizer o seguinte também, que, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, aí, podem deixar as dúvidas no chat, a gente está anotando aqui, e no final a gente vai ter um espaço para o Moisés responder todas as perguntas de vocês, tá? Então podem ir deixando as dúvidas, que elas estão sendo lidas e anotadas, ok? Então, Moisés, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Isso já nos leva para a segunda parte do livro, né? Que é onde você começa a falar a partir do momento onde o Papa Francisco entra nessa história toda e já muito com essa doutrina assim da cultura do encontro com os fiéis, né? Procurando sempre se aproximar, não ter essa comunicação em massa. Não é isso? É isso, é um pouco essa ideia. Né? Eu acho que o Papa Francisco ele traz, né, justamente essa ideia que eu falava antes, dessa comunicação alterizante. Né? Ao mesmo tempo que ele está sempre dialogando com grandes massas, mas ele não olha as pessoas com essa perspectiva de massa, né, dos grandes públicos, grandes audiências. Não, ele está sempre preocupado com alguma realidade específica, se dirige, né, tanto nos seus discursos quanto como a gente vê nas imagens, né, nos seus abraços, nos seus toques, ele está sempre levando em conta essa comunicação específica, né, do outro. Quem é que está na minha frente? Quem é que está me ouvindo? O que eu preciso falar para essa realidade? Né? Então, acho que o Papa também é um bom exemplo dessa comunicação alterizante. Sim, e parece que tudo se encaixou de uma maneira bem assim natural, porque a gente tem aí, em 1995, parece que foi criado pela primeira vez o site do Vaticano, né, na época ainda do João Paulo II, não é isso? E aí veio sofrendo uma evolução, talvez até muito lenta. Depois, em 2012, a gente tem o Papa
Bento XVI criando pela primeira vez uma conta no Twitter, né, em nome do Vaticano. Uhum. Que evoluções foram essas que se observaram aí ao longo da história, até na forma mesmo da igreja se comunicar? Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí. Uhum. Uhum. Bom, a igreja, a gente pode dizer, a igreja, ela tem, desde o início da história, uma relação muito íntima com a comunicação. Né? Se a gente for pegar, quer dizer, desde a fundação da igreja, desde a experiência dos primeiros discípulos com Jesus, sempre tem esse mandato, essa ideia de ide, né? Vão, anunciem, comuniquem, partilhem. E isso foi acontecendo ao longo de toda a história. Se a gente pegar, né, Idade Média, toda a questão da arte, da pintura, depois com a literatura, a música, né? Quer dizer, várias formas de comunicação que foram evoluindo, né, ao longo da história, e a igreja sempre teve, de algum modo, muito relacionada com essa produção cultural. Claro que nos últimos tempos, né, especialmente com a comunicação mais eletrônica, a TV, o rádio, o cinema, a igreja parece que ficou receosa porque foram revoluções muito rápidas. Se a gente for pegar essas outras revoluções, tanto a pintura, o livro impresso, a evolução da música, foram processos muito mais lentos, mais longos em relação à história, e a igreja soube lidar melhor com essas evoluções mais lentas. Quando chega o cinema, né, primeiro a fotografia, depois o cinema, depois a TV, isso foi uma evolução extremamente rápida. Então, para a igreja, que tem esse ritmo, né, no caminhar dos séculos, essas revoluções muito rápidas sempre foram mais desafiadoras para a igreja. Mas mesmo assim a gente tem uma relação muito íntima da igreja com esses meios de comunicação. Basta pensar que uma das primeiras transmissões de rádio da história foi a voz do Papa, se não me engano, Pio XI, posso estar errado, mas que fez uma das primeiras transmissões à distância em rádio pública da história. Né? Isso lá no início do século passado. E assim por diante, né? Depois com a televisão. Claro que também com a internet o processo foi ainda mais rápido. O ritmo foi exponencial, digamos assim. Então também para a igreja, como essa instituição macro, extremamente complexa, com uma grande bagagem histórica, dar esse passo de aproximação ao ambiente digital também foi mais custoso. Não é uma coisa simples fazer uma instituição como a igreja avançar numa coisa que estava recém começando, com grandes desafios, não só para a igreja, mas enfim, a gente pode pensar no âmbito da educação, tudo que a educação custou a evoluir do ponto de vista digital, o campo da política, como foi difícil também de dar esses passos de aproximação para o ambiente digital, o próprio comércio, as grandes empresas, a publicidade, a propaganda. Então a igreja também, ela foi indo no ritmo que lhe era permitido, digamos assim, com passos o máximo possível seguros para não errar, digamos assim, em relação a esse processo histórico. E nesse processo a gente tem a figura do Papa Bento XVI, que é muito significativa nesse sentido, porque ele era a expressão de uma cultura bem diferente como Papa. Tanto é que ele foi um grande autor, um autor de inúmeras obras de teologia, obras muito longas, extensas, e ele mesmo relata em algumas entrevistas que ele nunca usou nem computador e muito menos máquina de escrever. Ele fez toda essa produção escrevendo à mão e grande parte a lápis para poder fazer essas correções. Mas é justamente esse Papa, com esse imaginário vindo dessa cultura, que faz com que a igreja se aproxime também dessas novas linguagens digitais. Né? Por exemplo, com essa entrada, então, no Twitter, né, em 2012, como você falou. E isso foi muito significativo, porque foi mais ou menos no mesmo período em que as outras lideranças mundiais, inclusive políticas, estavam também entrando no Twitter. Né? Então, nesse ponto de vista, não é que a igreja se atrasou, ela estava mais ou menos no mesmo andar da carruagem, digamos assim, do mundo, das grandes lideranças, para fazer esse passo. E foi uma aproximação arriscada também, né? Porque, quer dizer, bom, agora não é uma outra mídia falando sobre o Papa, né? Porque isso a gente teve ao longo da história. A gente tinha o jornal do Vaticano, né, o Osservatório Romano, que falava em nome do Papa, a gente tinha a Rádio Vaticano, que falava em nome do Papa, a gente tinha o Centro Televisivo Vaticano, que falava em nome do Papa, mas é com Bento XVI que a gente pode dizer que o próprio Papa
se converte em mídia. Ele fala midiaticamente em seu nome, com a sua foto, no perfil dele. Claro que não era o Bento XVI que ia lá no computador digitar a mensagem, mas quer dizer, o simbolismo disso. Né? Então era também muito arriscado. Quer dizer, bom, agora o Papa ele vai estar na praça pública. Assim como tem muitos católicos no Twitter, tem também não católicos, tem anticatólicos, e o Papa vai fazer parte de todo esse diálogo. Então também era arriscado, digamos assim, para a instituição. Mas foi um processo de aprendizagem, assim como foi para esses outros campos sociais, para a educação, para a política. Né? Ainda hoje continua sendo um processo de aprendizagem. Mas essa tentativa, então, da igreja ir se aproximando com a cultura em geral. Como eu disse, né, em outros períodos históricos, a igreja era, digamos assim, o eixo da cultura. Era a partir da igreja que nascia a grande literatura, que nascia a grande pintura, que nascia a grande música, a arte em geral. Com o passar do tempo, né, especialmente ali com todo o período do iluminismo, com a revolução, né, da energia elétrica, enfim, essas grandes transformações históricas mais recentes, a igreja acabou ficando em segundo plano. A cultura continuou sendo produzida, mas não mais tendo como eixo central a igreja. E agora, de algum modo, é esse esforço de novo da igreja se aproximar da cultura em geral, falar as linguagens contemporâneas para poder comunicar a sua mensagem, né? Dialogar com a humanidade em geral, enfim, né? na dimensão do Papa, por exemplo. Então, sim, me parece que tem, né, essas aproximações e esses distanciamentos de acordo com, né, os desafios também de cada momento histórico. Sim, inclusive os diferentes meios de comunicação, à medida que eles vão evoluindo também, às vezes se tornam até um desafio. Por exemplo, não é a mesma coisa você fazer uma comunicação no rádio, como o Pio 11, você né, lembrou essa primeira vez, do que fazer uma comunicação no Twitter, onde é um espaço aberto, claro, democrático. As pessoas não estão ali só recebendo a informação, ali elas são capazes de interagir com aquela informação, rebater aquela informação, muitas vezes temas polêmicos. Como que a igreja vem lidando com esses desafios modernos, né, desse espaço aberto, onde qualquer um pode falar o que quiser? Eu vi mesmo lá no Twitter, às vezes, conflitos mesmo, insultos, né, opiniões assim, completamente pejorativas, enfim. Como que a igreja vem lidando com esses desafios desse espaço aberto que é hoje? Sim. Bom, aí a gente pode falar um pouquinho, em primeiro lugar, digamos assim, do ponto de vista bem institucional, né? A igreja como instituição. Então eu acho que aí tem todo um zelo, um certo cuidado, porque como instituição, a igreja tem uma imagem para zelar, tem uma história para zelar, tem autoridades, tem pessoas, tem realidades, enfim, tem estruturas. Então, do ponto de vista bem institucional, os órgãos responsáveis pela comunicação vaticana, eles são talvez até excessivamente cuidadosos desse ponto de vista, para que a comunicação seja o mais clara possível, né, e até em alguns aspectos controlada também. Né? Então, vocês podem perceber, por exemplo, nas contas, nas páginas do YouTube do Vaticano, grande parte dos vídeos, os comentários são bloqueados. Porque, enfim, é um pouco esse o processo, quer dizer, é uma instituição que está ali falando, os vídeos, eles têm uma determinada linha de conteúdo, de pensamento, de imaginário, e a gente sabe que os comentários acabam interferindo no conteúdo principal, que seria o vídeo. Então, a igreja, do seu ponto de vista institucional, optou por simplesmente bloquear esses comentários para que não haja essa interferência, esse ruído, digamos, que possa atrapalhar quem está assistindo o vídeo, seja ao vivo, seja depois, na sua fruição, digamos assim, na sua experiência diante desses conteúdos. O Twitter, por outro lado, não tem como fazer esse controle. Né? Então a gente tem ali uma selva, né? Uma floresta amazônica ali, com todos os tipos de animais, plantas, flores, frutos. Né? Então é bem complicado. O que a igreja também tenta fazer para manter, digamos assim, um certo controle, um certo padrão do ponto de vista bem institucional, é não entrar num confronto, não entrar num diálogo direto com essas respostas. Vocês podem ver que a maioria dos tweets do Papa não são dirigidos a algum usuário, são raríssimos os tweets do Papa em que ele faz referência a algum usuário específico do Twitter.
E grande parte daquelas respostas, claro que o Vaticano acolhe aquilo de algum modo, né? Os gestores dessa comunicação estão ali constantemente controlando, fazendo uma leitura também dessas tendências, mas o Papa não vai responder especificamente alguma crítica ou algum elogio, porque é uma conta institucional. Um outro aspecto que na conta do Twitter também o Vaticano optou para manter esse controle é que o Papa, como vocês podem, quem acessar lá o Twitter do Papa, vai perceber que ele tem milhões e milhões de seguidores. Mas no Twitter você não é só seguido, você também pode seguir outros usuários. Nas contas do Papa, ele segue apenas a si mesmo, no fundo. São as outras contas nos outros idiomas. Né? Então, se você acessa lá a conta Pontifex_PT de português, vai ter lá outras 8 contas que o Papa segue. Quem são essas 8 contas que o Papa segue? As outras contas idiomáticas. Então vai ter a conta do inglês, a conta do espanhol, a conta do francês, enfim. Um modo para que também a conta do Papa não seja, digamos assim, né, o Papa segue fulano, mas não segue Beltrano, né, especialmente do ponto de vista político. O Papa segue o presidente dos Estados Unidos, mas não segue o presidente da Rússia, sei lá. Né, então se optou por isso. Só para fazer um paralelo, o Dalai Lama, por exemplo, que tem também Twitter, né, que é uma das principais lideranças do budismo mundial, ele não segue ninguém. Né? Aparece lá na conta do Twitter, 0 seguidos. Ele não segue absolutamente ninguém. O Papa, né, como ele tem essas outras contas, cada idioma tem uma conta específica, então eles pensaram que seria uma forma também de divulgar essas outras contas. Né? Uhum. Isso do ponto de vista bem... Sim, vai lá, diga. Vou fazer um parêntese aqui, porque eu achei interessante nessa minha pesquisa. Eu não esperava encontrar isso. E eu vi uma conta do Papa em árabe. E aí eu fui aprofundar um pouco mais nessa pesquisa e vi, inclusive, que o Papa Francisco esteve em Abu Dhabi, né, em 2019, quer dizer, recentemente. E parece que isso foi até um momento assim meio conflitante, assim, né? As pessoas, uns queriam, outros não queriam, e como é que foi isso aí? Como é que é isso? É uma tentativa de aproximação da igreja desses outros povos que historicamente, tradicionalmente não são cristãos? Sim, eu acredito que sim. E isso, o Papa aqui, ele também carrega, digamos assim, toda uma experiência da igreja que vem muito fortemente daquilo que se chama de Concílio Ecumênico Vaticano II, que ocorreu lá nos anos 60. E o que é um concílio? Né? É a reunião de todos os bispos do mundo inteiro. Né? Todos os bispos, individualmente, todos, são convocados, né? Eles são, digamos assim, quase obrigados a se reunirem, nesse caso no Vaticano, para definir questões de fé, questões de doutrina da igreja. E, então, esse Concílio Vaticano II foi um mega evento da igreja, lá nos anos 60, mas era também ecumênico, quer dizer, convidava, nesse caso, outras lideranças das demais igrejas cristãs para participarem, não do ponto de vista deliberativo, mas como ouvintes, podendo, em alguns pontos, também darem a sua opinião, mas tinha essa abertura da igreja. E nesse concílio, uma das questões muito fortes foi a defesa explícita por parte da igreja do diálogo interreligioso. Tem um dos documentos que é muito forte nesse sentido, que defende a liberdade religiosa. Né? Foi um gesto muito significativo da igreja. A gente está falando dos anos 60 do século passado. Então a igreja defendendo abertamente a liberdade religiosa e convidando todos os católicos e católicas, cristãos e cristãs, a apostarem nesse diálogo interreligioso. Né? Então, desde aquele concílio, os papas, de algum modo, com tentativa e erro, com passos maiores, passos menores, foram tentando promover essa ideia do diálogo interreligioso. Né? João Paulo II, por exemplo, fez aqueles encontros de oração em Assis, na cidade de Assis, lá na Itália, né? A cidade de São Francisco de Assis, então por ter todo esse simbolismo da paz, do diálogo. Então o Papa João Paulo II convidava lideranças das mais diversas religiões, para fazer esses momentos de oração lá em Assis. Bento XVI também continuou nesse sentido, fazendo esses momentos, convidando lideranças religiosas lá para o Vaticano, ele também indo ao encontro
de lideranças religiosas, e o Papa Francisco, por trazer esse nome, então, Francisco, né, essa perspectiva de um santo aberto ao diálogo, né, é bom lembrar que São Francisco de Assis foi um santo que foi ao encontro do sultão, na época das cruzadas, para tentar, de algum modo, dialogar com o sultão, que era a liderança, né, máxima do islamismo naquele período da história, foi até o Egito para fazer esse diálogo. Então, o Papa Francisco, que traz esse nome, também traz muito fortemente essa perspectiva do diálogo interreligioso, especialmente com os povos muçulmanos, que são hoje o maior desafio de contato por parte da igreja. Com os judeus, o diálogo é muito mais simples, mais fácil, com as demais igrejas cristãs também, as portas estão abertas, é um diálogo muito rico, mas com o islamismo ainda tem uma certa dificuldade de ambas as partes. Mas o Papa Francisco trouxe isso muito forte para o seu pontificado. Então, ele foi até Abu Dhabi, se encontrou com com uma das lideranças do islamismo sufi, que é agora me fugiu o nome, Al-Tayeb, que é da Universidade Al-Azhar, que é como se fosse o Vaticano, digamos assim, dessa linha do Islã. Então, com essa grande liderança do islamismo, o Papa Francisco promoveu esse diálogo, esse encontro, e ali um momento histórico muito forte, porque eles assinaram juntos um documento sobre a fraternidade humana, né? Então, é um documento histórico, vai ficar para a história, duas lideranças, uma cristã, que é o Papa Francisco, e outra do islamismo, que é esse imã Al-Tayeb, assinaram esse documento conjunto, então, que é muito belo, está disponível depois na internet para quem quiser ler, que são essas duas grandes religiões, então, entrando em acordo em determinados pontos. Mas o ponto principal é esse, a fraternidade. Somos todos irmãos e irmãs diante do mesmo Deus. Então, mesmo que nós acreditemos, quer dizer, o modo como nós acreditamos em Deus seja diferente, mas nós acreditamos que esse mesmo Deus é Pai de todos nós, e por isso todos nós somos irmãos e irmãs. Então é um documento assim, marco, né? Vai ficar para a história, e os frutos a gente vai ver em longo prazo, né? Porque são diálogos difíceis, são diálogos envolvendo religiões né, que somam aí praticamente um terço da população mundial. Né? Então, envolve muitas questões, mas esses pequenos gestos, pequenos grandes gestos de encontro, de diálogo, certamente vão fazer muita diferença, né, no longo prazo, a partir de agora. Mas o Papa Francisco sempre com essa preocupação aí de estabelecer, então, esse diálogo interreligioso. Sim, e com certeza isso gerou muitas críticas também nesse espaço aberto que a gente vem falando aí, né, Twitter, e eu achei legal porque você colocou até um nome para essas pessoas que entram e participam de alguma forma dessa discussão aí com a igreja, não necessariamente sendo religiosos, que são os leigos amadores, não é isso? Uhum, isso. Explica um pouquinho pra gente aí. A ideia de amador que eu peguei aí tem os dois sentidos, né? Amador, que é aquele que faz sem ser profissional, né? Então não tenho nenhuma formação, vou lá e faço, né? É amador. Mas tem um outro aspecto que pode ser positivo, e aí é de um autor francês, Patrice Flichy, que ele tem um livro especificamente sobre a questão dos amadores, que ele vai usar uma outra perspectiva. Ele vai dizer, bom, já está na palavra, amador é alguém que ama muito alguma coisa e por isso se dedica a essa atividade, a esse hobby, o que quer que seja. Mesmo sem ter a formação específica, mas como ama muito, se dedica a essas questões, a essas atividades. Né? A questão, do ponto de vista da religião, da igreja especificamente, é que também aí a gente tem os dois aspectos. Né? Tem leigos amadores, quer dizer, pessoas que não têm um reconhecimento institucional, digamos, não podem falar publicamente em nome da instituição, não tem nenhum aval por parte da instituição para falar sobre a igreja, sobre o catolicismo, e ao mesmo tempo são leigos nos dois sentidos, quer dizer, são leigos porque não fazem parte da hierarquia, não são padres, não são bispos, não fazem parte do clero, né? Então são leigos nesse sentido, mas muitas vezes também são leigos no assunto,
quer dizer, não tem nenhuma formação teológica, não tem nenhuma formação filosófica, não tem nenhuma formação em história da igreja, mas graças a essas ferramentas digitais, começam a ter ali uma audiência gigantesca, falando justamente de questões envolvendo a igreja, envolvendo a teologia cristã, envolvendo a doutrina da igreja. Então, é um desafio enorme que a igreja vem vivendo nesse tempo, a ponto, por exemplo, do Papa Francisco, num documento bem importante,